A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Falamos aqui da região Sorocabana, município de Sorocaba, estado de São Paulo. Muito bom estarmos juntos nessa quarta-feira para sermos reedificados pela palavra de Deus. Tantos pastores, pregadores, ensinadores, cantores passaram pela Assembleia de Deus em Sorocaba ao longo dos anos. Nós estamos colocando nas quartas-feiras para fazer companhia para você, uma palavra de vida, de fé, de esperança, de amor, entrando na sua casa, entrando aonde você está, uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos compartilhando para te fazer companhia nesses tempos difíceis que vivemos. E nesta noite nós vamos rever um pastor que esteve conosco, que é missionário em Cuba, é cubano, é pastor cubano, vive em Cuba e faz um lindo trabalho para a obra do Senhor ali em Cuba. Pastor Ezequias, da Assembleia de Deus em Cuba, e ele, o seu irmão também, pastor Saul, ambos estão ali fazendo um grande trabalho para Deus. Ele esteve aqui em Sorocaba, numa festa de missões, que tivemos um encontro, um congresso grande de missões, de consciência missionária, e nos trouxe um pouco da sua experiência missionária em Cuba. Também ele, além de trazer essa experiência, nos trouxe a ministração da palavra de Deus. Nós vamos rever nesta noite. Tenho certeza que vai edificar a vida daqueles que não estavam aqui, não participaram daquele culto, e também vai reedificar a vida daqueles que estiveram aqui e vão relembrar, memorizar melhor a palavra de Deus trazida por este querido pastor cubano. Nós vamos orar pelos irmãos que pedem oração, pelas redes sociais, pelas nossas chats aí de WhatsApp, de YouTube, Facebook, Instagram, e também estaremos louvando a Deus com o nosso grupo de louvor. Na sequência, os irmãos já ficam com o pastor Ezequias, pastor cubano, nos trazendo uma preciosa palavra da parte do Senhor. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por mais essa quarta-feira, Senhor, de vida que o Senhor nos concede, nos proporcionando nesta noite. Podemos reservar esse tempo para ouvir a Tua palavra. Senhor, abençoa, recebe os nossos louvores nesta noite. Que esta palavra que foi ministrada aqui há tempos atrás possa achar hoje corações, vidas necessitadas de ouvir esta pregação. Que haja salvação, que haja transformação, que haja aumento da fé e confiança em Ti, Senhor. Porque só em Ti nós obtemos resposta para os dilemas da vida. As verdadeiras respostas, o verdadeiro auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã que nos pede oração. Tu conheces a luta de cada um, as lágrimas, o coração aflito, angustiado. Levanta o caído, dá força ao cansado, cura as feridas, cura o corpo, a alma, salva almas nesta noite. Senhor, abre portas, faz aquilo que só o Senhor pode fazer na vida dos teus servos que pedem, porque confiam em Ti, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, nos abençoa, nos guarda. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua palavra agora. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, sua família e sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Ouça a palavra, é pura, estudo para os que ele Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, estudo para os que nele Paz del Señor con todos. A paz do Senhor esteja com todos. Estamos disfrutando Estamos desfrutando la belleza de Brasil. a beleza do Brasil. Estamos disfrutando Estamos desfrutando lo lindo de la iglesia en Brasil. o lindo que é a igreja no Brasil. Estamos disfrutando Estamos desfrutando el crecimiento de la obra del Señor en Brasil. o crescimento da obra de Deus no Brasil. Y también E também estamos haciendo disfrutar estamos também desfrutando nuestra carne. a nossa carne. A nossa carne. Creo que en una semana de trabajo Eu creio que em uma semana de trabalho o de visita a Brasil, ou de visita aqui no Brasil, ya tengo la mitad de un buey eu já tenho a metade de um boi aquí en el estómago. aqui na minha barriga. A los efectos Assim que que al llegar a La Habana quando eu chegar em Havana, tenemos el temor eu tô com medo que el personal de inmigración que as pessoas da imigração nos detenga nos pare aí y nos diga, e nos diga: y ese buey que trae ahí, esse boi que está aí na sua barriga, yo voy a decir allá eu vou dizer para eles, a esas autoridades, para essas autoridades, el culpable es que o culpado disso el pastor Osmar. é o pastor Osmar.
Quiero agradecer, hermanos, Eu quero agradecer, irmãos, esta invitación tan linda esse convite tão lindo de poder ver participado de poder ter participado en este gran evento misionero neste grande evento missionário que acaba de terminar. que recentemente terminou. También Também poder ser seleccionado poder ser selecionado para en esta noche para que nesta noite poder hablar de la palabra de Dios. poder falar com vocês da palavra de Deus. Quiero agradecer también Eu quero agradecer também a los líderes de esta linda iglesia aos líderes desta igreja, y pastores aos pastores que van a estar dispuestos que vão estar dispostos a recibirnos en sus iglesias a receber-nos nas suas congregações en estos días. nesses dias. Amén. Amém. Vamos a la palabra de Dios. Vamos então para a Bíblia. Le invito a buscar en el libro de Nehemías, Eu convido vocês a buscar o livro de Neemias, capítulo 1. capítulo 1. El pastor Pablo O pastor Paulo, me pedía en esta tarde, ele pediu-me nessa tarde, o me enseñaba me ensinava que los martes que às terças-feiras, practican enseñar. às terças-feiras nós temos culto de ensino. No creo que tenga mucho que enseñarle a tantos teólogos que hay aquí. Eu não creio que tenha algo para ensinar para tantos teólogos que temos aqui. Y a una iglesia tan bien preparada. E também é uma igreja tão preparada. Pero la misma Biblia dice, Mas a mesma Bíblia diz: lámpara es a mis pies tu palabra lâmpada para os meus pés é a tua palavra y lumbrera e luz a mi camino. para o meu caminho. A los efectos Assim que todos los días todos os dias necesitamos nós precisamos aprender más de ella aprender mais da Bíblia para poder andar andar y caminar caminhar por esta revelación por esta que revelação es la palabra de Dios. que é a palavra de Deus. El pastor Pablo lee la lectura Nehemías 1 al 11. Vamos ler então Neemias capítulo 1 do 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Pai, obrigado pela tua palavra. Sea ella de una gran bendición Seja ela de grande bênção para todos para todos los aquí reunidos. os que se encontram reunidos En el aqui, nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amém. Amém. Quiero compartir estos minutos Eu quero compartilhar nesses minutos la palabra del Señor a palavra do Senhor bajo el tema: sobre o tema: ¿habrá alguien haverá alguém que de verdad que de verdade se preocupe? se preocupe? Vamos a repetirlo. Vamos repetir? ¿Habrá alguien Haverá alguém que de verdad que de verdade se preocupe? se preocupe? Estamos frente a un pasaje Estamos diante de uma passagem que representa a un hombre de Dios que representa homem de Deus que mostró que mostrou una gran preocupación uma grande preocupação por su pueblo. pelo seu povo. Nehemías Neemias significa significa Jehová consuela. Jeová consola. ¿Cuántos necesitan el consuelo de Dios? Quantos precisam do consolo de Deus? Nosotros los cubanos Nós, os cubanos, necesitamos el consuelo de Dios. precisamos do consolo de Deus. Los hermanos haitianos Os irmãos haitianos acaban de terminar acabam de terminar, un proceso de un terremoto acabam de passar por terremoto que destruyó el país, que destruiu o país. y muchas personas E muitas pessoas están todavía desconsolados. estão todavia num desconsolo. Todo lo que estamos aquí, Todos nós que aqui estamos, por una causa o por otra, por uma causa ou por outra, necesitamos el consuelo de Dios. precisamos do consolo de Deus. Para el pueblo de Israel, Para o povo de Israel, en el contexto que leemos, no contexto que lemos, Nehemías Neemias fue el consuelo foi o consolo que Dios el que Padre Deus o Pai había preparado havia preparado para ese momento. para esse momento. La manera A maneira, más grande de cometer un pecado a maior maneira de se cometer pecado contra nuestros semejantes contra os nossos semelhantes no es odiarlo, não é odiar, no es ir a la guerra con ellos, não é ir na guerra com eles, no es matarlo, não é matá-lo, es é olvidarnos, esquecer-nos, despreciarlos desprezá-los y no estar atento e não estar atento a sus às necesidades. suas necessidades. Es decir, Significa dizer que esta noche, que nesta noite, en esta enseñanza de la palabra, no ensino desta palavra, queremos perseguir nós queremos perseguir que ustedes y yo que vocês e eu sepamos saibamos que la manera más linda que é a maneira mais linda de poder mantener de poder manter una verdadera amistad, uma verdadeira amizade, una verdadera coinonía, uma verdadeira relación relação en el pueblo de no Dios, povo de Deus. es que nos preocupemos É que nos preocupemos los unos por los otros. uns pelos outros. Hay una práctica de la palabra Existe então uma prática da palavra, que creo que es la doctrina fundamental eu creio que é a doutrina fundamental que debe mover el pueblo de Dios, que debe mover el que pueblo deve de Dios, mover o trono de Deus. es el amor fraternal. É o amor fraternal. ¿Cuántos lo creen? Quantos creem assim? Recibir en Cuba Eu recebi em Cuba un equipo de misioneros grupo de missionários de la iglesia de Sorocaba, da igreja aqui de Sorocaba. nos demostró a nosotros Eles demonstraram a nós cuán grande es el amor de Dios, quão grande é o amor de Deus. y a la vez E por sua vez, que esta iglesia que esta igreja verdaderamente verdadeiramente sabe practicar sabe y praticar sabe demostrar e sabe demonstrar el amor fraternal. o amor fraternal.
he estado escuchando eu estava escutando todos los proyectos todos os projetos misioneros missionários para ustedes poder llegar para que vocês possam chegar a unos 100 países. aos 100 países. Y estaba observando E eu estava observando cómo pudieron seleccionar, como puderam selecionar, comenzar começar en esos proyectos esses projetos por los países más necesitados. com os países mais necessitados. Haití, Haiti, Cuba, Cuba, la India Índia y otros. e outros. Eso me ha demostrado Isso tem me demonstrado que estoy frente a un equipo que eu estou diante de uma que equipe sabe practicar que sabem y praticar, que se sabe preocupar que sabem por preocupar-se sus hermanos pelos seus irmãos y por aquellos pueblos e por aqueles povos que que verdaderamente verdadeiramente están necesitados. estão necessitados. Nehemías Neemias fue ese hombre de Dios foi esse homem de Deus que se preocupó por su que pueblo, preocupou-se pelo seu povo, por sus costumbres antiguas, pelos seus costumes antigos, por la situación del momento, pela situação do momento, por las necesidades que tenía, pelas necessidades, por el futuro glorioso pelo futuro glorioso que podía venir para ellos que podia vir para eles si verdaderamente Él se preocupaba por ellos. ele se preocupava por eles. Esa fue la visión Esta foi a visão que lo hizo que o fez ejecutar executar de 4 maneras de 4 maneiras la verdadera preocupación a verdadeira preocupação por aquel remanente, por aquele remanescente que unos años atrás que alguns anos atrás habían regresado haviam a la regressado ciudad de Jerusalén. para a cidade de Jerusalém. La ciudad de Jerusalén A cidade de Jerusalém podía haber estado podia haver estado llena de una gloria, cheia de uma glória, con todas las riquezas, com todas as riquezas, con todo un gobierno, com todo um governo, como el de David y otros. como o de David e outros. Pero el pueblo de Dios Mas o povo de Deus se había olvidado se haviam de esquecido las reglas que Dios das regras de Deus, había organizado haviam organizado para que a ellos le fuera bien. para que eles pudessem ir bem. Yo quiero decirte en esta Eu noche quero te dizer nesta noite que esta palabra que esta palavra es la regla de fe y de é a conducta regra de fé e conduta de la iglesia da igreja para que nos vaya bien. para que possamos ir bem. Cuando nos salimos de aquí Quando nós saímos daqui o alguien ou alguém nos hace salir de aquí, nos faz sair daqui, nos va a ir mal. nós vamos então ter problemas, Y vamos mal. esa era la situación E essa era a situação de aquel remanente daquele remanescente que había regresado que haviam regressado a la ciudad de Jerusalén. para a cidade de Jerusalém. Se habían ido de la cautividad Eles haviam saído do cativeiro porque Dios de una manera poderosa había obrado porque Deus de uma maneira poderosa trabalhou y habían decretos e havia decretos que le habían facilitado que havia facilitado poder regresar a sus tierras. podendo regressar às suas terras. Pero estaban en la miseria, Mas eles estavam na miséria, estaban en la vida espiritual na vida espiritual totalmente destrozados. totalmente destruída. La ciudad A cidade y los muros, e os muros, todos estaban derribados. tudo estava derrubado. Las puertas de la ciudad, As portas da cidade, todas estaban derribadas. todas estavam no piso. Las familias, As famílias, todas estaban destruidas. todas estavam destruídas. Y los que tenían más posición E os que tinham mais poder econômico estaban exterminando exterminando con el valor de la familia com o valor da y família destruyendo e destruindo al pueblo de Dios. o povo de Deus. Fue ahí Foi exatamente aí cuando Nehemías quando Neemias se levantou se levantou bajo una convicción debaixo de uma convicção poderosa de que Dios de que Deus le había escogido lhe havia escolhido para que Él de verdad verdade se preocupara se preocupasse por su pueblo. pelo seu povo. Primeiro, lo hizo preguntando. Ele começou fazendo uma pergunta. Muchos hermanos aquí en Brasil Muitos irmãos aqui no Brasil y muchos amigos también, e muitos amigos também, muchas personas
las ruas, de las calles, muitas pessoas nas ruas que nos han conocido, que nos conheceram, nos han preguntado, eles nos perguntam: ¿verdad que en Cuba hay buen turismo? é verdade que lá em Cuba é um lugar bom para se fazer turismo? ¿Verdad que en Cuba hay bonitas playas? É verdade que lá em Cuba tem lindas praias? ¿Verdad que el cubano es muy inteligente? É verdade que os cubanos são muito inteligentes? Otros Outros nos han preguntado diferente. nos perguntam diferente: ¿Cómo está la iglesia en Cuba? como está a igreja em Cuba? ¿Qué situación tienen los hermanos? Como está a situação dos irmãos? ¿Cómo son las casas de los hermanos? Como são as casas dos irmãos? ¿Cómo se mantienen ¿Cómo- económicamente? Como eles se sobrevivem economicamente? ¿Cómo no se rebelan contra un sistema tan ateo? Como que vocês trabalham num sistema tão ateu? Es decir, hermanos, Significa, irmãos, que hemos podido encontrar en Brasil que nós temos podido encontrar no Brasil mucha gente muitas pessoas que le ha interesado lo material de Cuba, que estão interessados no material de Cuba, pero hemos encontrado mucha gente mas também temos encontrado muitas Uma igreja pessoas, brasileña uma igreja que brasileira le ha interesado que está interessada la situación espiritual na situação espiritual de la iglesia en Cuba, da igreja em Cuba, el crecimiento de la o iglesia, crescimento da igreja, la vida de los hermanos a en Cuba. vida dos irmãos em Cuba. He tenido el honor Eu tenho tido El a honor honra de recibir en estos días de receber nesses dias muchos regalos. muitos presentes. Lo vamos a llevar a Cuba Nós vamos levar tudo isso para Cuba como un regalo especial como um presente especial de la iglesia brasileña. da igreja brasileira. Es decir, Significa que preguntar perguntar por la situación pela situação que había en Jerusalén que estava acontecendo em Jerusalém ocupaba el primer lugar en Nehemías. era a primeira coisa que preocupava Neemias. Al encontrarse con aquel hermano Ao encontrar-se com aquele que irmão había retrocedido, que havia regressado, que había ido a ver su familia, que havia ido ver a o família, tal vez había ido a un trabajo misionero. ou talvez havia ido para um trabalho missionário. Cuando le preguntó, Quando lhe perguntou, todo miseria, tudo é miséria, todo destrucción. tudo é destruição. Qué tristeza, Que tristeza, cuánto llanto. quantos prantos. Y el culto a Jehová E o culto a Deus totalmente inadecuado. inadequado. Qué tristeza en el corazón de Que Nehemías. tristeza foi para o coração de Neemias. Bendito sea Dios. Bendito seja Deus. Nehemías era un hombre Neemias era um homem muy bien ubicado, muito bem preparado. No era un esclavo común. Não era um escravo comum. Tenía la posibilidad Possibilidade de estar en el palacio del de rey, estar no palácio do rei, de ser el copero del de rey. ser o copeiro do rei. Y cuando estudiamos la vida de él, E quando estudamos a vida dele, nos damos cuenta percebemos que era muy inteligente, que era muito inteligente, que era muy respetuoso. que era muito respeitador. Él conocía Ele conhecia muchas cosas muitas coisas del trabajo que do realizaba. trabalho que realizava. Y tenía incluso la capacidad E tinha também a capacidade de poder aconsejar al rey. de poder dar conselhos ao Es rei. decir, que su posición Significa que a sua posição económica era buena, econômica era boa, su posición social era a sua buena, posição social era boa, pero en el contexto que leemos, mas o contexto que lemos, nada de eso le interesó. nada disso lhe interessava. Cuando preguntó por su pueblo, Quando ele perguntou pelo seu povo, bendito sea Dios. bendito seja Deus. ¿Cuántos preguntan aquí por sus hermanos de la tierra? Quantos estão aqui perguntando pelos seus irmãos de toda a terra? Yo sé que sí, que muchos lo hacen. Eu creio que vocês fazem. Hablando de la posición de Nehemías, Falando ainda da posição de Neemias, quiero explicarle algo en esta noche eu quero dar uma explicação a manera de enseñanza. sobre um título de ensino. La etapa de preparación A etapa de preparação de todos los hombres de Dios de todos os homens de Deus en el contexto histórico de la palabra é que o contexto histórico da palavra, y en la vida natural
na vida natural de la formación de los misioneros, da formação dos missionários, siempre es mayor sempre é maior la etapa de preparación a etapa de preparação que la etapa que se ejerce. que a etapa do exercício. Porque cuando Dios quiere cumplimentar Porque quando Deus quer cumprimentar una determinada tarea, uma determinada tarefa, lo primero que Él o hace primeiro que ele faz es preparar al hombre é preparar o y homem, a la mujer a mulher que Él quiere utilizar. que ele quer usar. Y Dios, E Deus, aunque nosotros, ainda que nós los humanos, muchas veces às vezes no entendemos não entendemos la posición a posição donde Dios onde Deus ha puesto ha a colocado determinadas personas. determinadas pessoas. Sí podemos entender Se podemos que entender hay un plan especial que há plano especial de Dios de Deus para aquellos para aqueles que Él ha llamado. que Ele tem chamado. Por eso estaba Nehemías en Susa en ese momento. Por isso estava Neemias em Suzã neste momento. Por eso había sido escogido Por isso havia sido escolhido para estar en esa escala. para estar En esa escala. nessa escala. No era otra cosa. Não era outra coisa. Era la etapa Era a etapa de preparación de preparação que Dios tenía para que él, Deus tinha para ele, para cuando llegara para que quando chegasse el momento del o llamado. momento do chamado. No sé si el pastor Osmar está de acuerdo conmigo. Eu não sei se o pastor Osmar está de acordo comigo. Recordemos la historia de Moisés. Vamos lembrar um pouquinho a história de Moisés. 80 años 80 anos para recibir el llamado. para receber a chamada. 40 años 40 anos para poder ejercer. para poder exercê-la. Desde nené, desde niño, Desde criança, estuvo ele esteve en el plan de Dios. no plano de Deus. Cuando era un joven, Quando era jovem, estaba ya en Egipto estava lá no Egito y allí estaba en un plan de Dios. e ali estava o plano de Deus. Cuando mató aquel que mataba a aquel hebreo, Quando matou aquele que estava matando o hebreu, estaba en el plan de Dios. ele estava no plano de Deus. Cuando huyó al monte Quando fugiu para o y monte estuvo 40 años, e esteve 40 anos, cosa que él tal vez no entendía, coisa talvez que ele não entendia, estaba en un plan de Dios. ele estava no plano de Deus. Cuando vio la zarza ardiendo Quando ele viu a sarça ardendo y vio allí la revelación de Dios, e viu ali a revelação de Deus, siendo ya un hombre de 80 años, já sendo um homem de 80 anos, también estaba dentro de un plan de Dios. também estava dentro de um plano de Deus. No era el momento para él comprender, Não era o momento para ele compreender, pero había escuchado mas havia escutado el llamado de Dios. a chamada de Deus. Y aunque puso E ainda que colocou algunas dificultades algumas dificuldades para no ir al final de la jornada, ao final da jornada, él le dijo a Dios: ele disse a Deus: si tú vas conmigo, se o Senhor vai comigo, yo también iré. eu irei. Y eso mismo Isso mesmo ocurrió con José. aconteceu também com José. ¿Cuántos años Quantos anos para su preparación? para sua preparação? Había un plan de Dios con Havia José plano de Deus para José, para aquel pueblo de Israel. para o povo de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios en esta Quantos noche? louvam a Deus por isso? Este pasaje de Nehemías Essa passagem de Neemias es un símil, un paralelismo é similar con estos casos que acabamos de hablar. com esses casos que acabamos de relatar. Como esclavo Como escravos o como sirviente, ou como um servente, había servidor, llegado havia chegado a la máxima posición, à máxima posição. pero como judío, E como judeu, como perteneciente al pueblo de Dios, como pertencente ao povo de Deus, todavía todavia había la capacidad en él havia capacidade nele para poder preguntar para poder perguntar por su pueblo. pelo seu povo. Y esa pregunta, E essa pergunta, hecha de una manera verdadera, feita de uma maneira verdadeira, dio el paso primordial deu o passo primordial para que el llamado de Dios para que o chamado de Deus viniera la visión de Nehemías. desse a visão a Neemias. Y a partir de esa pregunta,
a partir dessa pergunta, él comenzara a caminar, ele começava a caminhar, él comenzara a pensar ele começava a pensar de una manera diferente. de uma maneira diferente. Dejo mi posición, Deixou as posições, dejo mi buen trabajo, deixou o bom trabalho, dejo mi buen salario deixa o bom salário y me voy a la e distancia vai então à a distância servir al Señor, a servir ao Senhor, a servir a mi pueblo, a servir o meu povo, a ver sus necesidades, para ver suas a necessidades, compartir con ellos, compartilhar com a eles, trabajar con ellos. trabalhar com eles. ¿Cuántos alaban a Dios? Quantos louvam a Deus? Amén. La otra manera A outra maneira de Nehemías preocuparse de Neemias preocupar-se fue llorando, foi llorando. chorando. Hay dos maneras de llorar. Existem duas maneiras de chorar. Cuando se llora por sufrimiento Quando se chora por sofrimento y cuando se llora por visión. e quando se chora por uma visão. ¿Cuántos misioneros han llorado aquí por visión? Por Quantos visión. missionários têm chorado por uma visão? ¿Cuántos de ustedes y yo hemos llorado por sufrimiento? Quantos de vocês e eu temos chorado por sofrimento? El llorar por sufrimiento O chorar por sofrimento maltrata nuestro carácter maltrata o nosso caráter y atrasa nuestra cultura. e atrasa a nossa cultura. El llorar por convicción O chorar com convicção alimenta nuestro ministerio. alimenta o nosso ministério. Eso es una realidad. Isso é uma realidade. Eso es una enseñanza en esta noche. Isso é um ensino para esta noite. Vamos a repetirlo. El Vamos- llorar por sufrimiento Vamos repetir. Chorar por sofrimento maltrata nuestro carácter maltrata o nosso caráter y atrasa nuestra e cultura. atrasa a nossa cultura. El llorar por convicción Mas o chorar por convicção aumenta nuestro llamado. aumenta o Quantos nosso lo creem? chamado. Quantos Quantos lo creem? creem? Quantos creem? La Biblia dice que Jeremías lloró. A Bíblia diz que Jeremias então Profetizaba chorou. y profetizaba. Profetizava. El pueblo O povo no obedecía não obedecia. y él lloraba E ele chorava. porque tenía Porque tinha una gran convicción uma grande de convicção que era Dios de que era Deus el que le había o hablado. que lhe havia falado. Y aunque no se cumplía E ainda que não se en cumpria ese momento nesse momento, la profecía, a profecia, él estaba seguro ele estava que seguro aunque llorara, de que ainda que chorasse, se cumpliría la palabra se de Dios. cumpriria a palavra de Deus. El apóstol O Pablo, apóstolo Paulo, cuando califica su ministerio, quando chega o final do seu ministério, habla ele fala de que ese ministerio de que esse ministério afirmó su convicción afirmou a sua convicção, porque muchas lágrimas porque muitas lágrimas salieron de sus ojos saíram dos seus por el olhos amor a las almas. pelo amor pelas almas. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Esta noche, Esta noite, a manera de enseñanza, a manera de enseñanza a maneira do ensino y a manera de llamado, e a maneira do chamado, la palabra del Señor a palavra do Senhor nos pide nos pede que aumentemos que aumentemos nuestra a convicción. nossa convicção. Hay otra manera Há uma outra que maneira Nehemías presentó que Neemias su verdadera preocupación. apresentou a sua verdadeira preocupação. Fue orando. Foi orando. Los estudiosos de la palabra Os estudiosos da palavra, conocen eles conhecem que el libro de Nehemías que o livro de Neemias empieza orando começa orando y termina e termina orando. orando. El primer capítulo que leímos O primeiro capítulo que lemos habla de esta excelente oración fala dessa excelente oração. que en el momento del llanto, No momento do pranto que en el momento de estar sentado, e no momento de estar sentado, que en el momento del sufrimiento, e no momento do sofrimento, que en el momento del mal recuerdo, no momento das más recordações, que en el momento de la triste noticia, e no momento da triste notícia, solamente somente hacía falta era necessário orar. orar. Y eso fue lo que hizo E Nehemías. isso foi o que fez Neemias. El capítulo 13, O capítulo 13 terminando este hermoso libro, termina esse lindo livro, culmina o termina culmina ou con termina un Nehemías com Neemias dándole gracias a Dios, louvando e dando as clamando graças a a Deus, Dios dando por el bien graças de a su Deus pueblo. que cuidou do por seu el bien de su povo, pueblo. pelo bem do seu povo. La oración de Nehemías A oração de Neemias
Fue una oración típica, Foi uma oração típica, una oración modelo. uma oração modelo. Comenzó Começou engrandeciendo a Dios. engrandecendo a Deus. Siguió reconociendo Senhor, reconhecendo su pecado o seu pecado como hombre, como homem, como humano, como humano, reconociendo reconhecendo el pecado o pecado y la posición negativa e a posição de negativa aquel pueblo. daquele povo. Pero prosiguió y terminó E prosseguiu e determinou, pidiéndole a Dios pedindo a Deus por el bien de su pelo pueblo. bem do seu povo. Es decir, que en esta noche, Significa dizer nesta noite, tal vez aquí quem sabe aqui, haya hermanos haja irmãos que comienzan en la vida que cristiana. começar na vida cristã. Y yo quiero enseñarle E eu quero que ensinar-lhes cuando vamos a orar, que quando vamos orar, lo primero que tenemos que a hacer primeira coisa que temos que fazer es engrandecer el nombre de é nuestro engrandecer Dios. o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Lo segundo que debemos de hacer A segunda coisa que temos que es fazer humillarnos delante de su presencia. é humilhar-nos diante da sua presença. Reconocer quiénes somos, Reconhecer quem somos, en qué momento estamos em que momento estamos y siempre pidiéndole a e Él, sempre pedindo a Señor, Ele: perdona mis faltas Senhor, perdoa as minhas y faltas perdona mis pecados. e perdoa os meus Tú pecados. eres el único Você é o único que lo puedes hacer. que pode fazer isso. Y después E depois le vamos a pedir a Dios: nós vamos pedir a Deus: Padre, resuelve mi problema. Pai, resolve o meu problema. Padre, llega hasta Haití en este momento y consuela a los Pai, hermanos. visita o Haiti e consola Padre, os meus irmãos. Llega a la Pai, India Pai, vá até a y Índia acaba con el ateísmo. e termina com o ateísmo. Y mira aquel pueblo Vá desamparado. naquele povo desamparado. Ayúdale, Senhor. Ajuda-lhe, Senhor. Y ahora, Padre, ayúdame a mí. E agora, Pai, ajuda-me a Qué mim ventaja que le também. podamos pedir a un Dios tan grande. Qué ventaja Que vantagem, irmãos, que podamos que pedir nós possamos pedir a um Deus a tão grande. un Dios tan grande. A um Deus tão grande. ¿Cuántos alaban al Señor en esta Quantos noche? louvam ao Senhor por isto? La cuarta manera A quarta maneira que Nehemías se preocupó que Neemias se preocupou verdaderamente verdadeiramente por su pueblo pelo seu povo fue brindándose foi brindando-se como voluntario como voluntário para él ir. para ir. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Acabamos de terminar un evento misionero. Nós terminamos recentemente um evento missionário. Qué buen tema para predicar en un evento misionero. Esse é um tema bom para pregar no evento missionário. Yo quiero que la iglesia en esta noche Eu queria que a igreja nessa noite repita conmigo: repita comigo: Señor, Senhor, yo quiero ser eu quero ser un voluntario. voluntário. Qué lindo. Que lindo. De nuevo. De novo. Señor, Senhor, yo quiero ser eu quero ser un voluntario. voluntário. Para Nehemías era difícil Para Neemias isso era difícil. presentarse delante del rey Apresentar-se diante do rei, para presentar esta situación, para apresentar essa situação, de pedir permiso de pedir permissão para retirarse a ir a su pueblo. para retirar-se e ir ao seu povo. Podía ser de un gran peligro para su vida. Podia ser um grande perigo para sua El vida. rey podía haberlo tomado como una traición. O rei podia entender isso como uma traição, Pero la Biblia dice mas diz a Bíblia, en este capítulo 1 nesse capítulo 1, que Nehemías que Neemias, se fue por encima ele foi então, de las costumbres judías. ele passou por cima dos costumes Dice judeus. la palabra Diz a palavra que lloró. que ele chorou, Dice la palabra diz a Bíblia que ayunó varios días. que ele jejuou vários dias. Los teólogos saben que Os teólogos los sabem judíos solamente acostumbraban a ayunar una sola vez. que os judeus acostumam jejuar uma só vez. Pero hay situaciones, Mas existem hay situações, reales preocupaciones existem reais situações que necesitan que que necessitam usted y yo que você e eu estemos delante de la presencia estejamos diante da presença de nuestro Dios do nosso Deus varios días. vários dias. Cristo mismo dijo Jesus mesmo disse que hay cosas, que há coisas, que hay imperios há impérios que no salen que não si saem no es con ayuno se não é com jejum y oración. e oração.
Bendito sea el Señor. Bendito seja Deus. Y ese ayuno, E esse jejum, y ese lloro de convicción, e esse choro de convicção, y esa oración al e Padre, esta oração ao Pai, creó en Nehemías criou em Neemias una convicción. uma convicção. Él sabía Ele que sabia hacía falta un hombre que de era Dios necessário um homem de que Deus fuera a que Jerusalén fosse a a Jerusalém ayudar a sus hermanos. ajudar a seus irmãos. Podía haber enviado el que acababa de llegar, Podia ter enviado aquele que acabou de chegar. podía haber hecho gestiones Podia ter feito gestões para que alguien de Jerusalén para que alguém de Jerusalém enfrentara la tarea. enfrentasse essa tarefa. Podía haber hecho otras cosas. Podia ter feito outras coisas. Sin embargo, No entanto, el amor de Dios, o amor de Deus, la convicción de Dios, a convicção de que Deus havia em ele, que havia nele, e hizo hacer, o fez então, le hizo hacer, o fez então, o le hizo decir, ou fez dizer: Jehová Dios, Jeová Deus, yo soy eu sou ese voluntario. esse voluntário. Alabado sea el Louvado Señor. seja o Senhor. Qué lindo es nuestro Dios. Que lindo é o nosso Deus. Se fue a la meta. Ele foi então para a meta. No conocía nada de ello, Não conhecia nada dele, pero él sabía mas ele sabia que Dios estaba con que él. Deus estava com ele. Alabado sea Dios. Louvado seja o Senhor. Habrá aquí en esta noche Haverá alguém aqui nesta noite, algunos voluntarios, alguns voluntários, muchos voluntarios, muitos voluntários, que puedan entender que possam entender que hay que preocuparse de que verdad. há que preocupar-se de verdade. Levanta tu mano conmigo. Levante a sua mão comigo. Todos los que se preocupen de verdad, Todos que se preocupam de verdade, todos los que entiendan que tenemos un llamado todos que entendem que temos uma para chamada ser voluntarios. para sermos voluntários. Tal vez no sea un gran predicador, Talvez você não seja um grande tal pregador, vez no conozca de misiones, talvez você não entenda de missões, pero si te brindas delante de Dios, mas se você se coloca diante de Él Deus, te puede calificar Ele pode te como qualificar un verdadero voluntario. como um verdadeiro voluntário. Padre, Pai, ayuda a la iglesia de Sorocaba ajuda a igreja em Sorocaba a entender a entender en una manera grande, de uma maneira grande, linda, linda, extensa, extensa, que debemos de seguir el ejemplo de o Nehemías, exemplo de de Neemias, preocuparnos de verdade por nuestros semejantes, pelos nossos semelhantes. Ayúdanos cada día Ajuda-nos a cada dia a preguntar, a perguntar, a llorar, a chorar, a orar y a brindarnos e a colocar-nos como aquel Isaías, como aquele Isaías y como aquel Nehemías, e como aquele Neemias que dijeron que disseram ante tu llamado, diante da tua chamada: heme aquí, eis-me aqui, envíame a mí. envia-me a mim. La paz del Señor Que a paz do Senhor sea con todos vosotros. seja com todos vocês. Amém. Amém. Só pra te adorar e bendizer teu nome, dizer que tu és Deus santo. Eu louvarei. E só pra te adorar e bendizer teu nome.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.